Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Como eu tinha prometido, eu estou aqui para responder as perguntas do Fala com o Coach. Pergunte ao Coach. Quero conversar com você respondendo todas as perguntas que chegaram para mim no Instagram. Vou responder a grande maioria delas, são muitas, então não sei se eu vou ter tempo para responder todas, né? E eu quero convidar você, antes de começar a respondê-las, que você clique aqui embaixo, dá um like, compartilhe esse canal com a galera aí, deixe um comentário, deixe uma pergunta e participe. Se não quiser trabalhar aqui no Instagram, se você não quiser colocar a sua pergunta aqui, no YouTube, você pode colocar no Instagram. E nós vamos estar respondendo essas perguntas aqui semanalmente, quinzenalmente, vamos estar aqui respondendo a todos. Então deixe a sua dúvida aqui que eu vou falar diretamente para você. A primeira pergunta que eu quero responder para você foi uma pergunta muito interessante. E justamente porque eu acho algo que pode mudar a vida de todas as pessoas quando você entende esse ponto na sua vida. A pergunta foi muito simples. Como destravar e como perder o medo que me prende, que me trava, que me bloqueia. E é muito legal isso. Existem dois tipos de medo. Existe o medo que ele é um medo protetivo e existe o medo bloqueador. Qual é a diferença do medo protetivo para o medo bloqueador? O medo protetivo é aquele medo que você sabe o que pode acontecer. Então o medo protetivo, por exemplo, eu não consigo dirigir, porque você tem medo de dirigir. Só que você sabe o que é dirigir, você já conhece um carro, você sabe como se colocar dentro de um carro para poder dirigir. Só que você tem medo por algum motivo de proteção. O teu corpo está te protegendo de algo que tem em você. O medo bloqueador, que é o grande ponto e o grande vilão na vida das pessoas, que é o medo que vai te paralisar. Ele é um medo que você sente e nem sabe por quê. Você tem que trabalhar isso de uma maneira simples, dinâmica, onde você vai conseguir driblar esse medo, onde você vai conseguir passar por cima desse medo. Mas Fábio, por que o medo bloqueador me trava? Ele te trava pelo seguinte, porque você tem o medo de avançar, porque você não consegue enfrentar, porque o medo, ele não é a ausência da coragem. Não, ele não é. O medo, você tem que lutar com ele, agindo através dele e não usando uma coragem que você acha que você não tem, porque você tem coragem. Você precisa ter a coragem através do medo. Por exemplo, quantas vezes nós temos medo de, pessoas que têm medo de vultos, de assombração, e coisas que a gente sabe que não vai te atrapalhar em nada. Mas a pessoa vê uma sombra e já trava, bloqueia. E ela não vai atrás para saber o que é aquela sombra. Então ela começa a ter um pavor, um pânico de ir além. E ela começa a se esconder atrás de uma porta, debaixo de uma coberta. E aí ela começa a imaginar mil coisas. Sendo que por muitas vezes é só ela pôr a cabeça para fora, olhar e vai ver que é o gato dela passando, vai ver que é o cachorro dela passando, e aquela sombra com a iluminação certa gerou um vulto, e aquele vulto te bloqueou, te travou um medo. E é justamente na nossa vida o que acontece. Nós temos medo de ir além, nós temos medo de avançar, porque nós temos medo, por exemplo, eu sou coach, eu tenho medo da crítica. Então eu não vou gravar um vídeo. Porque o que as pessoas vão pensar lá do outro lado? O que as pessoas vão interpretar do que eu vou falar? E tá tudo bem. Deixa elas interpretarem, deixa elas pensarem, deixa elas falarem. O grande ponto é você fazer o vídeo. Eu quero fazer palestra, mas não tenho coragem porque eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de dar apagão, tenho medo de dar branco. Ok, se der branco, pega o rascunho na mão, pede desculpa pra galera e participa, e envolve o pessoal. Vira brincadeira. Haja através do medo. Haja através do medo. Porque coragem você tem, porque você já começou a fazer. O grande ponto é, se errou, saiba como passar por cima. Mas eu quero ter uma carreira sólida como coach, como empresário, como gestor. Mas eu tenho medo, porque eu nunca fiz isso. É só começar. Com uma boa estratégia, um bom plano, uma boa meta, um bom objetivo, e você vai errar. E a hora que errar, é a hora que você vai agir através desse medo de errar e vai corrigir.
e vai começar as coisas a se destravarem na sua vida. E aí onde você consegue chegar no ponto certo, no local certo, porque você agora começa a saber para onde você quer ir. E aí você começa a justamente entender o caminho que você quer andar. Ah, eu tenho medo do escuro. Compre uma lanterna. E ali você já não vai ter mais medo, pelo menos não nos 2, 3 primeiros metros, onde ela ilumina. Porque agora você começa a enxergar. Então dê um passo de cada vez. Você só vai vencer o medo a partir do momento que você entender que você precisa andar um passo de cada vez e agir através do medo. As principais armadilhas que um coach recém-formado pode enfrentar. Todas as armadilhas que nós, como coach, quando nos formamos, quando passamos pelo processo de formação, que é um momento fantástico na nossa vida. Só que ninguém nos entrega esses detalhezinhos das principais armadilhas. E eu gostei dessa pergunta, quais são as principais armadilhas que um coach recém-formado pode enfrentar, porque eu gosto de trabalhar muito com isso, porque é algo justamente que atrapalhou muito a minha carreira no início e atrapalha de verdade a carreira de muitos e muitos coaches recém-formados. Existe um dado que a cada 100 alunos formados em coach, somente um consegue deslanchar na carreira. 5 até conseguem um ou outro resultado, mas 94 dessas 100 pessoas patinam e não saem do lugar. Justamente porque elas cometem esses erros cruciais, essas armadilhas, elas caem nessas armadilhas. E quais são as armadilhas? Cara, a pessoa começa a fazer um curso de formação em coaching e ela vai para uma instituição, seja ela qual for, e ela começa a fazer um curso de formação em coaching. E daqui a pouco ela começa a se empolgar com o curso e começa a comprar vários outros cursos. E a principal armadilha que acontece com ela cai num buraco financeiro. Ah, mas eu tenho dinheiro, consigo fazer. Só que ainda assim, faça uma coisa de cada vez. Não comece querendo fazer e dominar o mundo. Comece dando um passo. Comece com 1 metro de cada vez, um passo de cada vez. Não caia na armadilha do comprar tudo, porque agora eu vou ser o melhor coaching do mundo, porque agora eu tenho o melhor curso de formação em coaching do mundo e eu sou conhecido, porque você não tem autoridade. E essa é a segunda armadilha que um coach recém-formado pode cair. Querer vender algo que ele não tem autoridade. A terceira armadilha é ele não ter um nicho. Ele não tem um nicho de mercado. Ele não sabe o que é um nicho de mercado. Ele não conseguiu entender o caminho que ele vai seguir. Ah, mas eu vou impactar vidas. Eu vou transformar vidas. Sim, eu também pensei isso. Mas como você vai transformar? Em qual área você vai transformar? O que você vai fazer para transformar essa vida? Quem você vai transformar porque você até então não tem um cliente? Ah, mas eu faço pro bono e eu vou fechar processo. E o outro principal erro é você começar a se vender barato demais. Você começa a se vender tão barato que as pessoas não te dão respeito. É você cobrar errado, na hora errada. É você não gerar autoridade. É você não gerar respeito, não conquistar esse respeito das pessoas. E um dos principais, você achar que você sentado na tua casa, as pessoas vão começar a te contratar. Então tudo isso que eu estou falando com você, eu vou trazer em detalhes isso, na nossa maratona Jeito Certo de Viver de Coaching. Ali eu vou falar de tudo e vou responder isso nos detalhes. Eu não dei muito detalhes agora, senão vai perder o charme da jornada Jeito Certo de Viver de Coaching. Então se você é coach ou se você quer ser coach e está me assistindo, participe, porque ali eu vou te dar todos os detalhes de todas as armadilhas. E olha que são 17. São 17 armadilhas principais que você vai ver e vai aprender a não cair nelas. Venha participar. E pode ter certeza, porque a partir dali você vai fazer do jeito certo.